1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16, a Bíblia fala assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, quer dizer, os cristãos, né, os que seguem o Senhor, os que têm o Espírito Santo, esse é o nós aqui, né? Paulo está falando do povo de Deus, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. E é uma afirmação poderosa, né? Nós temos a mente de Cristo. Agora você pode dizer assim, mas eu não consigo entender isso, bispo, porque a minha mente, muitas vezes, tem pensamentos desconexos, minha mente às vezes está cheia de preocupação. Onde é que está essa mente de Cristo que eu tenho? Às vezes a gente fica com pensamentos descontrolados, obsessivos, não é? Quando uma pessoa ofende a gente, quando a gente passa por uma situação em que alguém ofende, a gente fica, né, preso às vezes, voltando àquela situação várias vezes, né? Quando alguém machuca a gente com as palavras, aquilo grua, né? Aquela ferida começa a produzir pensamentos, né, dolorosos, e que eu volto para aquela situação, eu volto para aquela situação, eu volto para aquela situação. Cadê a mente de Cristo? Né? E quando nós estamos preocupados com alguma coisa que nós temos que resolver, parece que aquilo também gruda na cabeça da gente. Você tem um problema para resolver na semana, difícil, você não sabe direito como resolver, você está meio no brete, às vezes você acorda à noite com aquela coisa na cabeça, e fica com aquela coisa na cabeça, né, e não sai, e volta, e vai, e volta, e você procura alívio, rola para um lado na cama, rola para o outro. Cadê a mente de Cristo? Às vezes nossa mente parece muito mais caótica do que qualquer outra coisa. Mas a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo. Quer dizer que ainda que a minha mente esteja insegura, dividida, preocupada, às vezes é cruel, né, nos pensamentos, né, quando eu estou com raiva de alguém, vem aqueles pensamentos de eu falar coisas destrutivas para as pessoas, vou falar para esse... São pensamentos de uma mente doentia, porque nós temos a mente da velha natureza ainda dentro de nós, habitando dentro de nós, e a mente de Cristo. Entenda isso. Nós temos a mente, a velha natureza ainda está em nós. Nós só vamos nos livrar da velha natureza, que a Bíblia chama de natureza carnal, né, a velha natureza, a natureza caída, está em nós ainda. E ela ainda produz os seus frutos aqui dentro de mim, os pensamentos, os sentimentos, a ira, né, às vezes desgovernada. E eu tenho que fazer uma escolha. Qual mente vai governar a minha vida? Entenda isso. Você tem que escolher quais pensamentos vão governar o seu ser. A velha natureza, que é essa que eu estou falando, que fica voltando para a ofensa, fica imaginando formas de se vingar, de ofender também, né? Que não se consegue se livrar de uma preocupação. Essa é a velha natureza. Ou a nova natureza, a nova mente, que crê nas coisas de Deus, que crê nas promessas de Deus, que crê nos ordenamentos do Senhor. Então, a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Mas muitas vezes eu estou entregue à velha mente. Por isso a mente de Cristo não prevalece nos pensamentos que eu alimento no meu coração e na minha vida.
Sou eu que tenho que escolher de que maneira eu vou manejar os pensamentos, se da maneira conforme a mente de Cristo, ou se da maneira conforme a velha natureza que habita em mim. Entenda isso. Você se converteu, não significa que a maldade não está aí. A forma errada de ver o mundo não está aí dentro de você, continua aí. Por isso, a cada dia você tem que fazer uma escolha pela nova mente, pelos novos pensamentos. Não deixar que os pensamentos da velha mente assumam o comando da sua vida. Então, a primeira coisa, como é que eu faço para ter a mente de Cristo? Como é que eu faço para pensar como Cristo? Né? Manejando bem a sua mente. Anote aí, número 1, ter a mente de Cristo é saber que eu posso governar a minha mente e ajustá-la, ajustar meus pensamentos. Esse é o desafio. Quem se acha bom demais é enganado constantemente pela sua própria mente. Você tem que identificar a sua velha natureza, porque ela está aí, falando com você, enganando você. Né? Ter a mente de Cristo é saber que eu posso governar a minha mente. Eu não posso confiar na minha mente, eu tenho que confiar na mente de Cristo. Eu não posso confiar nos meus pensamentos, eu tenho que confiar nos pensamentos da palavra de Deus. Né? Olha aí, ó. Ter a mente de Cristo é saber que eu posso governar a minha mente e ajustá-la a um padrão que traz saúde para a minha alma. Você às vezes está com medo, ansioso em relação ao futuro, em relação a uma tarefa que você tem diante de você. Esse medo não vem da mente de Cristo. Esse medo que você tem vem da velha mente. O medo dos desafios, o medo do futuro, não vem de Deus. São pensamentos, os nossos pensamentos produzem as emoções que nós temos. Né? Romanos 12:2 fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio... Olha só, como é que eu vou ser transformado? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, mas para eu saber que a vontade de Deus é boa, eu preciso mudar o meu modo de pensar. Quer dizer, existe um padrão saudável para os seus pensamentos e existe um padrão doentio. Qual é que você está alimentando a sua alma, o seu coração? Porque cabe a mim fazer essa escolha. Sou eu quem escolho o que eu vou pensar. Sou eu quem escolho qual vai ser a linha que eu vou deixar meus pensamentos seguirem. Os pensamentos vão chegar e cabe a você fazer uma escolha para alimentar ou não esses pensamentos que chegam no seu coração, né? E a palavra diz, cuidado com os pensamentos do mundo, com o modo de pensar do mundo, né? Porque o mundo se comporta dessa forma que nós vemos. O comportamento do mundo decorre de uma forma de pensar. Os costumes, os padrões, as crenças que o mundo tem, está ligado a essa forma de pensar. Começa a haver um movimento muito grande, por exemplo, a favor da liberação das drogas no mundo. É uma forma de pensar que está começando a tomar... Começa assim, né? Começa com uma ideia, essa ideia vai crescendo, vai tomando conta, vai começando a ser defendida nas novelas, vai começando a ser defendida na televisão. Daqui a pouco todo mundo está pensando assim. Nós vemos a fragilização do casamento, por exemplo, nós falamos muito sobre isso aqui, né, no nosso seminário, como o casamento se fragilizou nas últimas décadas, como as pessoas passaram a não dar importância para o casamento. Não, basta uma união, para que casar? Para que casar? Essa maneira de desvalorizar uma instituição que vem há milênios e foi instituída por Deus,
a Bíblia diz que foi instituída por Deus desde a origem, o mundo começa a desvalorizar por causa de um modo de pensar. Um modo de pensar que privilegia cada vez mais o prazer pessoal de cada um, do indivíduo. Antigamente o casamento era muito voltado para os filhos, por isso as pessoas, né, o casamento era concentrado nos filhos, as pessoas não separavam, não é porque eram hipócritas, não. Isso aí é o que o mundo vende para nós. As pessoas antes não se separavam, mas eram hipócritas. Não, não eram hipócritas, não. É que as sociedades do passado tinham uma consciência da importância para a saúde emocional do filho, olhar para o pai, olhar para a mãe presente, um do lado do outro ali, trazendo aquela segurança, aquela estabilidade, aquela força da presença paterna, da presença materna. Os casamentos eram, a gente pode dizer assim, filho-cêntrico, não existe essa palavra, mas era um casamento centrado nos filhos. Hoje o casamento é centrado no indivíduo. Não é nem centrado no casal, é centrado no indivíduo. Se o indivíduo acha que está ruim, ele vai embora. Isso é uma forma um modo de pensar, né, que vai tomando conta da agressividade nas relações. A maneira agressiva com que as pessoas se tratam nas redes sociais, o ódio que a gente vê, a maneira como as pessoas se dirigem umas às outras. A gente vê isso nas torcidas, né? Nas torcidas de futebol, né? Parece que o outro, por torcer para um time de fé, é um ódio em direção ao outro, né? A agressividade que a gente vê na política, né? A política não era assim. Havia um respeito na relação política. Hoje, né, um ódio. Quer dizer, o mundo vai mudando a sua maneira de pensar, e isso vai se refletindo no comportamento das pessoas. E a Bíblia está falando assim, cuidado com o padrão do mundo. Você não pode, a Bíblia está nos dizendo que nós não podemos ser levados por essa corrente. Porque é muito fácil ser levado por essa corrente, porque todo mundo está pensando assim, todo mundo está agindo assim. É como o curso de um rio. Se você está quem já nadou no rio, sabe que para você ser levado pela corrente é só não fazer nada. Agora, nadar contra a corrente é a coisa mais difícil que tem. Né? Então, qual é o padrão que guia os seus pensamentos? Filipenses fala assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4, verso 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, você tem que escolher o que é que você vai pensar. Eu não posso pensar tudo que vem na minha cabeça. Então, número 2, o padrão que deve guiar meus pensamentos é a palavra de Deus. Devo procurar alinhar meus pensamentos com o pensamento de Deus, revelado aonde? Onde que Deus revelou o que Ele pensa? Na Bíblia. Ali está revelado o pensamento, o coração, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a palavra de Deus. Você quer ter... Né, a gente é muito místico. O Espírito recebeu, o Espírito... Não, o Espírito é a palavra do Senhor. Na medida que você vai se deixando inundar pela palavra, você está se deixando inundar pelo Espírito de Deus. As pessoas não entendem isso. Deus é o que Ele fala. Não há diferença entre o que Deus fala e o que Ele é. Na medida que eu vou deixando a palavra de Deus fazer parte de mim, alinhando o meu pensamento com a palavra de Deus, eu estou me alinhando com o Espírito de Deus. Agora, presta atenção, o que é que você deixa ficar na sua mente? Era muito comum na igreja, quem é de igreja aqui já ouviu isso umas 1000 vezes, né? As pessoas falam que não é possível você impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir
o passarinho de pousar na sua cabeça. Isso significa, essa sabedoria antiga, sabedoria eclesiástica, antiga sabedoria da igreja, né? Está dizendo que eu não controlo os pensamentos, presta atenção, eu não controlo os pensamentos que aparecem na minha cabeça, mas eu controlo os pensamentos que vão ficar na minha cabeça. Se esse pensamento, um pensamento, por exemplo, um jovem casado, vem um pensamento de se envolver numa aventura amorosa, fora do seu casamento, o pensamento pode chegar, mas é você que vai governar esse pensamento. Cabe a você perceber que tem coisa mais valiosa, você dizer assim, não, minha família é muito mais importante que qualquer aventura que eu possa ter, não vou colocar minha família em risco. Né? Então, deixa eu repetir, eu não controlo os pensamentos que aparecem na minha cabeça, mas eu controlo os pensamentos que ficam na minha cabeça. Aí você acorda mal, meio depressivo, seus pensamentos são muito importantes nessa hora. Na hora que você acorda, seus pensamentos são muito importantes. Você fala, não, eu estou me sentindo mal, mas Deus continua sendo maravilhoso. O dia continua sendo maravilhoso. As coisas no fim vão dar certo para mim. Se você não permite que aquele estado de ânimo vá tomando conta dos seus pensamentos, mas você usa teus pensamentos para afirmar que vai dar certo, que o dia vai ser bom, que a semana vai ser boa, que você vai resolver os problemas, Deus vai me dar capacidade para vencer, para avançar, a glória de Deus vai estar sobre a minha vida. É isso que nós temos que fazer. Quer dizer, eu tenho que assumir o controle dos meus pensamentos diante do meu estado de ânimo. O que é que alimenta a sua mente? Sou eu que alimento a minha mente. Então, eu tenho que alimentar a minha mente com as coisas de Deus. A palavra fala lá em Mateus, capítulo 4, verso 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, o que deve alimentar a minha mente, eu entrei em conflito com uma pessoa. Aquela pessoa me ofendeu, machucou meu coração, aí vem o pensamento, os pensamentos de vingança, os pensamentos de ofensa, né? A gente tende a valorizar a ofensa, né? A Bíblia fala que o sábio ignora a ofensa. É isso que diz a palavra. Aí você está valorizando a ofensa, está valorizando, teu ódio está crescendo, teu desejo de ser destrutivo está crescendo. Aí você fala, não, a Bíblia fala que eu não posso valorizar a ofensa. A Bíblia fala para eu perdoar as pessoas que me ofendem, que nós devemos nos perdoar uns aos outros. É isso que a Bíblia manda. Não, mas minha velha natureza não quer isso. E quer alimentar aquele vitimismo que ninguém, essas pessoas não me entendem, sabe? Aquela coisa, eu vou ficando cada vez pior, cada vez mais perigoso, cada vez mais destrutivo. Agora, se eu deixo a palavra, não, peraí. Esses dias eu fiz isso, estava pensando numa situação difícil, falei, o que a Bíblia diz sobre essa situação difícil? Como é que a Bíblia diz para resolver essa situação difícil? A Bíblia fala que é para fazer isso, é muito diferente do que eu estava pensando, do que os meus sentimentos estavam sugerindo ao meu coração. Isso é ter a mente de Cristo, você se deixar aconselhar por Deus. Fala para o teu irmão, você precisa dos conselhos de Deus, e não do teu coração. Né? Olha só o que Davi fala no Salmo 119, verso 147. Antes do amanhecer me levanto, sensacional isso aqui, né? Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra, não na minha cabeça, na tua palavra coloquei a minha esperança. No conselho que vem do Senhor, e não do meu coração, dos meus sentimentos. 119, verso 97. Ó, como eu amo a tua lei, ou a tua palavra. Ó, como eu amo, penso nela. Olha uma coisa para nós pensarmos. Penso na palavra, no que Deus fala, nos conselhos de Deus.
Às vezes, como é bom ler a palavra de Deus, né? A gente está louvando aqui, vem uma imagem da palavra de Deus. Eu estava aqui adorando a Deus e veio assim com uma clareza a passagem da escada de Jacó, né, em que Jacó olha para cima, aquilo ficou, por isso que é bom estar lendo a Bíblia, você não sabe a hora que, vai pular aquilo na tua alma, como uma verdade poderosa. Eu estava ali, aí veio aquela imagem, sabe, de Jacó, quando Jacó olha para cima da escada, Jacó está sonhando, né, já fala que Jacó está sonhando, ele olha para cima, aí ele fala, e Deus aparece para ele, e Deus aparece e fala assim, eu sou o Deus de teu pai Abrão e de teu pai Isaque, darei a ti essa terra. Sabe, aquela cena linda, né, de Deus olhando, Jacó olhando para cima, Deus olhando para baixo. Deus fala, eu sou o Deus de teu pai. Aquilo veio para mim de um jeito, me encheu meu coração, assim, parece que você está voando. E quando, sabe, pensa nas coisas, pensa na beleza da revelação de Deus, começa ali lentamente com Abraão, vai para Isaque, vai para Jacó, vai formando um povo, vai formando uma nação, tudo para chegar em você, para chegar a nós, a sua revelação, coisa linda, né? Penso nela. Claro que a gente não pensa, infelizmente, né, na palavra de Deus o dia todo, mas se você puder meditar um pouco na palavra do Senhor, na beleza, esse dia eu estava tentando entender a Trindade, nunca vou conseguir, né? Como é que Deus pode ser né, um único Deus, 3 pessoas? Pensa nessas coisas, né? Nesses mistérios maravilhosos. Claro que hoje não dá para a gente se aprofundar nisso, quem sabe, se você fizer o Instituto de Vencedores, tem lá uma aula só sobre a Trindade. É maravilhoso você meditar nessas coisas, né? Número 3, para eu ter a mente de Cristo, eu devo livrar minha mente de pensamentos destrutivos. Identificar, olha para mim, existe uma batalha mental. Nós ouvimos muitas pregações sobre isso, mas nós parece que não percebemos que isso é uma realidade. Muitos dos pensamentos que você tem no dia vêm das trevas. Com Jesus acontecia, isso não vai acontecer com você. Muitos dos pensamentos que estão visitando você vêm do teu inimigo, você tem um inimigo. E ele está o tempo todo querendo convencer você de coisas ruins, para afastar você da glória de Deus, para afastar você da alegria de viver, do amor que você tem que ter pela igreja, pelos teus irmãos, pela tua família. O tempo todo tem pensamentos alimentando destruição, né? Esses dias eu contava para os irmãos, eu compartilhava com os irmãos, que eu estava vendo uma entrevista de um pastor, e esse pastor dizia que ele estava plantando uma igreja, já estava há algum tempo ali, a igreja está começando a crescer, e ele começou a enfrentar resistência, oposição. Meu Deus, saiu meu Siri aqui. Ele começou a enfrentar oposição, situações na igreja, as pessoas falando mal dele, e formando-se um grupo contra ele, e ele estava em crise, deprimido, angustiado, se sentindo muito mal compreendido pela igreja, como é que falam mal de mim e tal. Aí ele resolveu compartilhar aquilo com um amigo dele, abriu o coração, olha, estou vivendo uma situação aqui nessa igreja, as pessoas falando mal de mim, as pessoas não estão me entendendo, um desgaste, um estresse, as pessoas estão sendo muito injustas comigo, e abriu o coração, e ficou esperando a resposta do amigo, porque era um amigo muito próximo. Ele falou, eu estava precisando tanto de uma resposta, fiquei esperando o que ele ia responder. E aí o amigo respondeu com uma frase só. O amigo respondeu assim: não dê ao inimigo um lugar na sua mesa. Ele olhou assim e falou: mas só isso?
Só isso que você vai falar. Você não vai dizer que eu tenho razão, que as pessoas são injustas comigo, que eu estou... Não, ele está falando, não, tudo que você está pensando não é de Deus, é do inimigo. Isso que o amigo a rigor respondeu para ele. O que você está pensando, esse vitimismo, você achando que todo mundo está contra você, isso não vem de Deus, não, vem do diabo, não dê ao inimigo um lugar na sua mesa. Não, mas está todo mundo contra mim, ninguém me entende, ninguém me ama. Não, dê ao inimigo, sabe? E ele falou assim, e o diabo normalmente chega consolador. Pois é, né? Impressionante como ninguém te entende, né? Impressionante como você... Essa mulher aí, hein? Não entende você. Que marido que você tem, hein? Puxa, como... Pô, você sofre na mão desse homem, coitada de você, hein? Ele não chega dizendo que ele é o diabo, ele chega consolador, cheio de conforto. Ah, que coisa que você está passando, hein? E teus irmãos, tua família não te ajuda? Que coisa, você sozinho, e a gente vai se isolando cada vez mais, sabe? É a voz das trevas, tudo que fala para você, tudo que traz desagregação familiar, tudo que traz isolamento, distanciamento, vitimismo na tua alma, faz você ficar contra as pessoas, não é a voz de Deus, não é a voz do Senhor. Fala para o teu irmão, não dê um lugar ao inimigo na sua mesa. Fala para ele. A Bíblia fala assim, ó, olha só, olha, essa é um versículo que você tem que anotar, sabe, anotar, colocar visível na sua vida. Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Por que o diabo alimenta você de pensamentos o tempo todo? Ele sabe que teu coração dirige os rumos de sua vida. Guarde sua mente. Quando a Bíblia fala em coração, está falando dos sentimentos e dos pensamentos, porque o coração é o centro de decisão da pessoa. O centro de decisão da pessoa é o coração. Por isso que quando a Bíblia fala no coração, está falando dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Se você não cuida dos teus pensamentos, você vai começar a ficar contra teu marido, contra a tua esposa, contra as pessoas que estão perto de você, porque todo mundo é imperfeito e comete injustiça, gente. Eu também faço isso. As pessoas são injustas comigo, eu sou injusto com as pessoas também. Quanto mais generoso nós somos, quanto mais nós aceitamos a imperfeição das pessoas, menos lugar nós damos a Satanás, ao nosso inimigo, né? Aprenda a desafiar os pensamentos que chegam na tua cabeça. Aprenda a desconfiar dos pensamentos que vêm na tua mente. Quero ouvir um amém. Né? Essa pessoa não presta. Olha, esse cara aí não gosta de você. Você não vai conseguir. Você vai explodir. Você vai ter um estresse. Tua vida não serve para nada. Você nunca conquistou nada na vida. Aprenda a desconfiar das vozes destrutivas que chegam no seu coração. Teus filhos estão assim por tua causa. Aprenda a desafiar os pensamentos destrutivos que chegam na sua cabeça. A Bíblia fala assim, lá em Romanos 8:5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, que é a velha, né, a antiga natureza, aqueles que são dominados pela natureza antiga, essa natureza, pensamento ruim, pensamento negativo, pensamento destrutivo, não, você é bênção. Fala para o teu irmão, você é uma bênção, meu irmão. Acorde para saber que você é uma bênção, quero ver um amém, né? Mas se eu deixo a minha velha natureza me governar, aqueles que são dominados pela natureza humana, da velha, né, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são governados, controlados pelos pensamentos, pela mente do Espírito de Deus,
que está na palavra de Deus, pensam em coisas que agradam o espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte ou destruição, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. O que você tem pensado vem da velha natureza ou vem do Espírito Santo? Essa é a questão. O que você tem pensado sobre a vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a igreja, sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, vem de onde? O diabo tem duas armas, né, para nos influenciar, o nosso adversário. Você sabe que eu não sou muito de falar de diabo, né, mas nesse tema é uma realidade. E ele tem duas armas para nos influenciar. A nossa velha natureza, que gosta dessa conversa, pois é, né? Aquilo vai alimentando uma emoção doentia em nós, que não sei por que a gente gosta de se sentir coitadinho, desprezado, vai inchando. Mas isso não vem do Deus que te chamou para esta obra maravilhosa. Vem das trevas. Amém? Então, esse é o primeiro aliado que o nosso inimigo tem. O segundo aliado é o mundo. O mundo está sempre nos aconselhando a nos entregar às coisas da velha natureza, não é verdade? Pega uma propaganda, por exemplo. Você já viu propaganda que fala, você tem que ser disciplinado com o teu dinheiro? Quem já viu essa propaganda? É difícil encontrar, hein? Talvez até tenha hoje, né? Algum curso de economia financeira faça propaganda nessa. Você precisa ser, olha, você deve ser muito econômico que você gasta, disciplinado com as suas finanças. Não, o mundo quer que você gaste. Vai te aconselhar a consumir, a cobiçar, a ser vaidoso, a ter as coisas que trazem mais vaidade, mais prestígio. É isso que vem do mundo. Né? Não vai dizer assim, você pode ter todas essas coisas boas, mas antes seja disciplinado, antes garanta uma reserva. Né? Isso você vai ler na Bíblia. Quando José aconselha Faraó, ali você vai ler, mas o mundo não vai te aconselhar isso. Vai te aconselhar a se entregar cada vez mais aos teus desejos, né? E os piores, inclusive. A Bíblia fala assim, em 2 Coríntios 10, olha só que interessante. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Nós recebemos falsos argumentos. Como é que eu vou saber se uma propaganda, se um filme, se uma novela está propagando mentira? Pela palavra do Senhor, né? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. O que é uma fortaleza? Presta atenção, o que é uma fortaleza? Fortaleza é uma mentira que eu tenho como verdade. Vou repetir isso, é importante você entender. Fortaleza são mentiras que nós aprendemos a acreditar como verdades. No mundo, por exemplo, é muito comum as pessoas, quando uma pessoa se converte, a pessoa fala assim, você vai dar dinheiro para a igreja agora? Eles só pensam nisso. Agora você vai dar dízimo. Como se a única coisa que a igreja ofereça é pedido de dízimo. É uma fortaleza. É ou não é? É uma fortaleza, porque não é possível que a pessoa não perceba o benefício que a igreja traz para o mundo. O benefício da divulgação da palavra de Deus, o benefício da comunhão, a estrutura de adoração, de conhecer a Deus. Onde é que você vai encontrar isso, se não na igreja? Quantos hospitais foram construídos por igrejas? Quantos centros de recuperação? Quantas Bíblias foram editadas por pessoas da igreja? Quantas universidades foram instituídas? Aliás, as primeiras universidades que existiram no mundo foi a igreja. A universidade é uma invenção da igreja. A ciência começa na igreja. As pessoas pensam, não, mas a religião... Não, mas como assim? As universidades foram instituídas pela igreja.
Harvard, Oxford, Paris, Roma, Bolonha, Princeton, todas essas universidades. Princeton era um seminário, Harvard era um seminário. Tudo isso foi a igreja que fez. Ah, mas você vai lá para dar dízimo, a ignorância, uma fortaleza, uma fortaleza. Né? Convicções que geram, mas você pode ter fortalezas aí, sobre como tratar a mulher, você tem convicções erradas. Como tratar seus filhos, você pode ter fortalezas. Fortalezas sobre oração. Você tem que identificar. Ontem nós fizemos um exercício aqui, muito interessante, a bispa Vânia fez conosco, no seminário de casais. Ela pediu que nós escrevêssemos 5 crenças que nós trazemos da nossa família de origem, coisas que eram comuns na sua casa e que hoje influenciam você, você nem percebe, né? Convicções, algumas boas, outras ruins, mas eu preciso identificar para poder ser livre. Eu falava sobre o casamento, né? O casamento é só uma folha de papel, uma fortaleza. E as pessoas não casam, não percebem que estão entrando numa instituição com a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus, a mão de Deus na aliança conjugal. As pessoas não percebem isso, por quê? Por causa de uma fortaleza que o mundo criou. Fortalezas são mentiras que são acreditadas por nós como sendo verdades. E que nos impedem de conhecer a Deus, nos impedem de crescer. Nós precisamos nos livrar dos pensamentos destrutivos. Quero ouvir um amém. Governe, escolha os pensamentos que vão governar a sua mente. Para terminar então, queridos, para finalizar, eu devo focar a minha mente nas coisas que valem a pena. Já que você não deve pensar coisas destrutivas, foca no que é bom, foca no que é positivo, foca no que vai trazer ânimo, foca no que vai trazer alegria, foca no que vai abençoar os outros. Quero ouvir um amém. Foca em coisas boas o teu pensamento e tira da tua cabeça o que não presta. Quero ouvir um amém. Eu devo focar a minha mente nas coisas que valem a pena, nas coisas que têm valor segundo o padrão da palavra de Deus. A Bíblia fala em algumas coisas que nós temos que focar. A Bíblia fala, pense sobre Jesus. 2 Timóteo 2, verso 8, lembre-se de que Jesus Cristo, lembre-se de Jesus, pensa em Jesus, pensa na obra de Jesus, pensa nas coisas boas que a fé traz, lembre-se de Jesus, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos, essas são as boas novas que eu anuncio. Pensa nessa linda missão que nós temos de ser testemunhas de Jesus Cristo, da sua palavra, da sua fé. Nós somos militantes de Jesus. Quero ouvir um amém. Pensa nisso. Pensa quanto as pessoas podem ser beneficiadas do teu bom testemunho. Hebreus 12, 3 fala assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, no nosso rei. Nós temos um rei, um glorioso rei. Quero ouvir um amém. Pensa nele. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em tudo que ele sofreu, que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados. Quando você cansar, você fala, mas o meu rei glorioso sofreu mais do que eu. Vamos adiante. Amém? Pense nas outras pessoas. Para de pensar, né? O mundo manda você pensar em você. Tudo é sobre você. Tudo é, né? Eu, autoestima, ego, eu. Pense nos outros. Traga a tua cesta básica. Abençoe a igreja, abençoe as pessoas aqui da redondeza. Pense sobre as outras pessoas, diz Filipenses 2.
pense em Jesus, pense nos outros. Foca a tua mente nas coisas boas. Não sejam, Filipenses 2, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Oh, como a palavra de Deus é diferente do mundo, né? O mundo faz uma força, as redes sociais, uma força para impressionar os outros, um esforço para mostrar que a gente é feliz, com as fotos e tal. Não está errado você compartilhar, não estou dizendo, né? Mas, às vezes, a motivação é, né, causar uma boa impressão. Nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Nossa, você já percebeu quanto tempo você passa se preocupando com você, com você, com você, com você? Pense nos outros. Pensemos em como motivar uns aos outros, diz Hebreus, na prática do amor. Pô, como é que eu posso motivar você a você ser mais crente, a você gostar mais de Deus, a você se interessar mais pela oração? Eu passo muito tempo pensando nisso. Como é que eu posso trazer uma palavra que vai mudar a tua atitude em relação a Deus, em relação à vida? Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir. Pense na igreja. Pense em como é importante se estar aqui, você que está em casa. Pense na tua igreja, venha para a tua igreja, venha para a casa de Deus. Chega de ter medo. Chega de a gente viver acuado por causa dessa pandemia. Está na hora de sermos livres, em nome de Jesus. Vamos ter cuidado, né? Vamos tomar todos os cuidados possíveis, mas vamos fazer as coisas importantes. Não tem nada mais importante do que estar na casa de Deus. Pense nessas coisas, né? E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Número 3, pense sobre a eternidade, coisa que nós não pensamos de jeito nenhum. Coisa maravilhosa, você é eterno, você vai viver eternamente. Como será a eternidade? É para lá que nós estamos indo. Onde é que você vai estar daqui a 100 anos? Vivo? Fala assim, daqui a 100 anos eu vou estar vivo. Já pensou nisso? Eu não tenho mais 100 anos para falar que eu vou estar vivo, só 50 está bom já. Daqui a uns 50 anos, eu não sei onde vou estar, mas eu vou estar vivo na presença do meu Deus. Amém. Nós estamos caminhando para a eternidade, é a coisa mais linda. Paulo fala que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele fala assim, para mim morrer é lucro, porque eu quero ir. Paulo é um dos poucos que fala, eu quero ir embora. Lá é muito melhor. Quando a gente perde uma pessoa querida, a gente sofre, né? Mas se a pessoa é cristã, a gente sofre de saudade, a gente chora porque perde a companhia, mas ela está muito melhor que nós. Quem foi, está muito melhor, porque lá é muito melhor. Pense nas coisas da eternidade. Nós somos feitos, a Bíblia fala que Deus pôs a eternidade no coração, por isso que a gente não... no coração do homem, por isso que a gente não aceita a morte. Nós não somos feitos para morrer, somos feitos para viver para sempre. Somos chamados para a vida. 1 Coríntios 2:9 diz assim, é isso que as escrituras dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus está preparando para você, Deus vai te receber, teu coração vai explodir de alegria, a eternidade. Nós fomos feitos para a eternidade. Por isso que quando você vai viver aquela experiência maravilhosa, a noite de núpcias, a viagem para a Europa, aquela viagem maravilhosa, sempre falta alguma coisa. Sempre. Pode ser, né? A gente até procura dizer que foi o máximo,
Mas sempre falta alguma coisa. Por quê? O que falta? Falta a eternidade. Nós não fomos feitos para esse mundo aqui. Passageiro, transitório, fugaz. Você foi desenhado para ser eterno, para ter experiências eternas. Uma vez que vocês ressuscitaram, diz Colossenses, para uma nova vida com Cristo, e mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Tire tua alma das preocupações da terra. Resolva os problemas, toma todas as providências que nós temos que tomar, mas lembra que você pertence ao céu. Você é um cidadão do céu. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar isso. Vamos crer nisso. Tira da tua cabeça os pensamentos que estão derrotando você. Alimente tua mente de bons pensamentos. Bons pensamentos sobre teus filhos. Bons pensamentos sobre o futuro. Bons pensamentos sobre a vida. Bons pensamentos sobre quem você é. Será que você não vê que você é uma bênção? Será que você não vê que a Bíblia diz que você é uma pessoa maravilhosa, cheia de talentos? Pense bem sobre você. Tira da tua cabeça os maus pensamentos que dizem mal de você. São mentiras. Encha a tua cabeça de bons pensamentos. Número 1, ter a mente de Cristo é saber que eu posso governar minha mente. Número 2, o padrão que deve guiar meus pensamentos é a palavra de Deus. Número 3, para eu ter a mente de Cristo, devo tirar da minha cabeça todo pensamento destrutivo que me afasta das pessoas, do amor, do perdão. Foca sua mente nas coisas que valem a pena. Foca em Jesus. Foca nos outros. Foca na eternidade. Amém. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu Cristo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu Cristo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo,
sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Oh, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Amém. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. Queremos consagrar nossos pensamentos, nossa mente a Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a focar nas tuas coisas, a focar na vida, a focar no amor, na glória do nosso Deus. Ajuda-nos a governar a nossa mente na linha da tua palavra, dos teus pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a afastar todo pensamento mentiroso que chega na nossa mente, destrutivo, e a focar em Ti, a focar no nosso irmão, a focar na beleza infinita da eternidade do nosso Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Venha queimar em nós, Senhor. Venha, Espírito Santo. Queremos ser constrangidos pela tua presença, transformados pela tua presença, Senhor. Oh, venha fazer o teu mover nas nossas vidas, Deus. Move a tua igreja pelo teu Espírito Santo, Deus. Nós sabemos que a verdadeira transformação vem através do teu Espírito, da tua palavra, Deus. Glorificamos o teu nome, Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória.
tua presença, Deus.